Tiago capítulo 4, verso 1 ao verso 12. A Escritura diz: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. A maledicência é condenada. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Vamos orar. Senhor, a Tua palavra, ela é verdadeira, porque vem da Sua providência para nós. E obrigado a Deus, porque quando abrimos a Tua palavra, nós podemos chegar com esperança de que o Senhor vai nos guiar. Quando ainda não Te conhecemos, o Senhor, com o Teu Espírito, abre o nosso coração para conhecermos a Cristo, mas também agora, depois de crer em Cristo, o Senhor dá, da mesma forma, iluminando a nossa mente, condição de compreender essa Tua verdade. Peço que o Senhor pastoreie o nosso coração, que o nosso prazer seja, Pai, não só em conhecer a Tua palavra, o que estamos buscando agora, mas trazê-la para o mais profundo do nosso ser, para praticá-la, na certeza de que haverá graça, bondade e presença do Senhor, nesse ato de fidelidade e obediência. Sê conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos num mundo que é caracterizado por turbulência. Esse negócio que agora está em paz, está tudo tranquilo, provavelmente é porque você entrou numa bolha e de repente você cortou um bocado de coisa e agora diz assim: agora eu estou tranquilo. Porque se você vai entrar no dia a dia, você corre o risco de ter diferenças que causam turbulências. E é impossível não fazermos isso ou não termos essa experiência, porque vivemos num mundo onde habitam pecadores. Você é um, eu sou um, nós somos pecadores. Nós erramos. E os outros também erram. O texto, ele começa dizendo de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês. A ideia de guerra aqui não é necessariamente uma luta corporal, mas é uma competição com alguém por algo. Essa é a ideia. É de você conviver com pessoas onde você tem a sensação que está se defendendo o tempo inteiro e que de alguma forma tem que ter uma estratégia para avançar. Onde está certo isso e onde vem o erro disso tudo? Parece que as tempestades da vida, elas estão se chocando muito com as nossas cabeças.
elas não cessam de formar essas tempestades e ameaçam a nos arrastar. E a gente tende a se adaptar ao meio para que a gente possa, uma expressão que eu ouço muito no gabinete, sobreviver. Para que eu possa sobreviver nessa amizade, para que eu possa sobreviver nesse relacionamento, para que eu possa sobreviver no casamento, para que eu possa sobreviver com os pais, com os filhos. E por aí. Isso já se tornou algo bem comum, a ponto das pessoas olharem para si mesmo na expectativa de terem vida, de sobrevivência no meio das dificuldades, mas isso tende a me levar e a te levar a uma certa atitude de egoísmo, onde você, quando você menos espera, as pessoas que estão próximas de você se tornam como se fossem inimigas. E são pessoas próximas, pessoas que amamos, pessoas que deveríamos ter relacionamento suave. Minha esposa gosta de usar a expressão leve. Conversando ontem com um casal, a gente estava lembrando de algumas coisas, e o marido disse, esse relacionamento que o meu filho estava tendo não era um relacionamento legal. Eu via ele sempre angustiado, e esse namoro continuava, e eu dizia, Senhor, como é que vai ser isso? E aí disse, ele terminou. Ele se tornou uma outra pessoa. Então a gente tem que exterminar? Aí ela disse, não, era um relacionamento errado. E agora ele está com uma jovem que ama Cristo como ele, que busca em Deus orientação. E meu filho tem um relacionamento leve. É mais ou menos isso que a gente quer. A grande questão é como. Nessa primeira parte nós vamos tratar do o que gera isso. O que gera esses conflitos na mente e no coração da gente, como na mente e no coração das pessoas que estão vivendo conosco. Eu sei que Deus é poderoso. Deus é maravilhoso. É um Deus que nós podemos estar seguros e protegidos, porque Ele é o príncipe da paz. Essa expressão, ela não é só figurativa, bonita, poética. É uma expressão que define quem Deus é. Ele é o príncipe da paz. É Ele que gera, orienta, promove e sustenta. É um Deus que processa todas essas coisas na vida do servo dele. Mesmo quando eu estou tendo ao meu redor instabilidade, nós podemos encontrar segura rocha da nossa salvação, que é Jesus, que é um Deus verdadeiro, que sempre vai permanecer firme, inabalável e como Senhor na nossa vida. Então, ao tratarmos desse assunto, nós não estamos simplesmente botando o dedo na ferida, porque Tiago não tinha essa intenção. Ele tinha a intenção de mostrar o problema, mas ele traz a solução. E é assim que a Escritura funciona. Deus sempre está nos cutucando e dizendo, não, isso, aquilo está assim, faça melhor mais um pouquinho, persevere naquilo outro, abandone o que tem que abandonar. Mas Deus não simplesmente sugere, Ele coloca como se fosse um imperativo, e o é, mas ao mesmo tempo Ele é o Deus que dá condições para que eu possa viver isso. Por quê? Porque nós somos pecadores, e nós não conseguimos viver a paz, a não ser que a paz de Deus esteja sendo colocado e sustentado pelo Espírito de Deus no nosso coração. Capítulo 3. Olha aí, o último verso, verso 18. Diz, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, a última coisa que é dito no capítulo 3 é, olha só, tem aquele que quer a paz, e ele semeia a paz. E a paz está ligada à justiça. E por que ele faz isso? Para que promova a
paz. Então, a última coisa que vem é sobre paz. Aí você fala, que bênção. Aí ele começa no verso 1 do capítulo 4, o verso seguinte ele diz, de onde procedem guerras e brigas que há entre vocês. Puxa, mas estava falando de paz, estava tão gostoso o texto. Mas ele estava numa conclusão onde ele falava que tudo era possível na medida em que existe a sabedoria do alto. Na sua Bíblia, nesse último bloco, a partir do verso 3 do capítulo 3, qual é o tema que vem lá? A sabedoria lá do alto. Só é possível com a sabedoria do alto. E quando ela é conhecida, recebida, avaliada e colocada em prática, o que ela promove? Paz. É como se ele estivesse dizendo a resposta antes de vir trazer o problema. É como se ele estivesse dizendo, é possível, então vamos tratar sobre isso. Depois ele fala da solução novamente. Vocês estão vendo como que Tiago trabalha pastoreando uma igreja que provavelmente vivia situações de crise. Vivia situações de dificuldade. Então essa palavra aqui é a palavra para crentes que se ajuntam como o corpo de Cristo, mas que é formado por membros, por nós individualmente. Eu fico pensando, a igreja é o único lugar onde conflitos não deveriam ocorrer, porque é o lugar mais seguro da terra. Deus cuida do seu povo. Ele fez isso durante todo o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e traz promessas, e nós temos visto que isso é verdade. Por que a igreja não deveria ter esses tipos de conflitos, ou entre pessoas que creem em Cristo? Primeiro porque a igreja é corpo. É como se eu estivesse brigando contra mim mesmo, como se eu estivesse machucando uma parte do meu corpo e depois quero me sentir totalmente bem. Não dá. A igreja é um organismo, existe vida, o agir do Espírito como se fosse aquele que traz toda a existência a esse organismo. Mas Tiago está aqui ressaltando essa problemática pelo capítulo 4. E a primeira coisa que ele traz é exatamente a apresentação do problema. Observem bem. Ele diz que existe guerras e existem contendas. E a pergunta é, como é que é isso? De onde vem isso? Ele diz, de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne. Observe como ele está começando. Origem das brigas e conflitos entre vocês. É como se ele estivesse fazendo o seguinte, seu filho está com febre, e aí você chega lá e está pelando, você fica preocupado. O que normalmente a gente faz? Quando é um nenenzinho, muitas vezes a gente põe até debaixo de uma água, né? Ou dentro de uma bacia ali, com temperatura mais amena, para ver se dá uma refrescada, e a gente começa a pensar, o meu pediatra que cuida do meu filho, ele diz que pode ser usados tantas gotinhas desse remédio para febre. Eu vou lá e pego o remédio e dou para o meu filho. E aí meu filho fica melhorzinho, você põe no berço, ele dorme. Passa um tempo, ele está chorando de novo, você vai lá e ele está com febre de novo. E aí você faz todo o ritual. Vai resolver? Provavelmente não. Porque existe uma fonte dessa febre. Existe uma razão para aquilo existir. Não adianta eu simplesmente dar um paliativo para aquilo. Eu tenho que ir na origem. É isso que o autor está trazendo aqui para a gente. De onde que vem esse negócio? A gente vê. Conflitos é o que não acabam. São coisas verdadeiras. Então, o fato de ele fazer essa pergunta pressupõe que há muitos conflitos dentro da igreja, dentro dos nossos lares, dentro da nossa convivência. E quando ele usa a palavra guerra e briga, ele está se referindo a pessoas que deveriam se amar. Observem bem que ele usa expressões aqui apontando para um povo que ama a Cristo. É difícil fazer uma distinção entre guerra e briga entre indivíduos, mas o que nós podemos dizer é que é um conflito
E aí, na nossa terminologia mais recente, é um conflito interpessoal. Um conflito entre pessoas. Aí chega o casal, está um sentado de lá, outro sentado de cá, e um espação no meio, e o pastor olha para eles, eu não preciso nem perguntar o que está acontecendo. Quando eu estou preparando eles para o casamento, eles estão com expectativa, o coração transbordante, alegria dentro do olho. Vamos falar sobre esse assunto. Eles estão com as cadeiras juntinhas e as mãos esticadas. Quando não estão muito perto, eles esticam para encostar no outro. Quando fala alguma coisa, dá aquela olhada gostosa assim no outro. Você fala, ai, que delícia. Mas eu não preciso dizer por que eles estão assim. Eu sei que eles estão com baita expectativa. Se não tiver, não casa. Eu digo isso para eles. Se não tiver essa expectativa de ter a outra pessoa, viver com essa pessoa e ser feliz com essa pessoa, tanto você quanto ela tendo responsabilidade, não se casem. Porque quando nós casamos, nós estamos definindo que eu tenho amor aqui dentro. E apesar dos erros do outro, eu resolvi que eu topo viver a minha vida com essa pessoa. E a outra pessoa faz a mesma coisa quanto a mim. Onde vêm os conflitos? O texto diz que é dos prazeres. O texto diz, não são os prazeres que guerreiam nos seus membros. O conflito é comum porque envolve paixões, sentimentos, emoções. Brigas e discussões pecaminosas, elas são causadas por afetos mal direcionados. Aí você diz, toda briga é ruim? Não! Eu tenho uma palestra chamada Aprendendo a Brigar. Talvez alguns de vocês já devem ter estado comigo e eu ensinar a respeito disso, aprender a brigar. É aprender a tratar as diferenças que geram conflitos. Viver com alguém tem a ver com esse aprender a brigar. Aprender a contemplar o outro e tentar entender o outro, e mais do que isso, tentar se entender. Grande parte dos nossos conflitos pecaminosos surgem do que queremos, do que a gente deseja, ou daquilo que eu amo. E o desafio é, muitas vezes, não considerarmos o que está por baixo das nossas brigas, por baixo das nossas discussões pecaminosas. E o texto aqui está falando que tem a ver com um negócio chamado paixão. Quais são as suas paixões? Eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu penso assim, eu entendo que isso é verdade, aquilo não é verdade, eu entendo que isso é pecado, o outro diz que não é, eu entendo que isso é algo que vai produzir fruto, o outro diz, não, isso vai causar só cansaço. Uma das coisas mais eficazes que você pode fazer, e provavelmente o ponto principal desse texto aqui, é simplesmente fazer a si mesmo uma pergunta. E a pergunta é, o que eu quero agora? Qual que é o meu desejo? Qual é a minha paixão aqui agora? Aquilo que eu vou lutar por. A palavra grega, traduzida com prazer, é a palavra hedoné. Essa palavra, ela deriva o termo hedonismo. Prazer tem a ver com hedonismo. No pensamento grego, que é a língua escrita, a Bíblia do Novo Testamento, isso descrevia o sistema que buscava satisfazer a carne. O hedonista é aquele que vive correndo atrás da alegria. Ele vive correndo atrás do prazer. Ele vive correndo atrás daquilo que é quase que uma utopia, para não dizer que é uma utopia. Mas o hedonista, ele briga por isso. Ele paga para não ter diferenças, mas as tem. Está ali dentro do coração. É uma palavra que carrega a conotação negativa de prazer pecaminoso. Mas ele é pecaminoso porque ele é egoísta. Ele é o meu prazer, a minha opinião, o meu jeito,
a minha estratégia, a minha vitória. Senta aqui, vamos decidir o que é e o que não é. O nosso conflito a gente decide aqui. Eu sou forte. Quanto a esse assunto, eu estou preparado. Vem cá. Às vezes vemos isso acontecer entre um crente e um crente novinho. Aquele crente maduro e um crente novinho. Aí o maduro diz, eu estou muito mais preparado do que ele. Vem cá, eu já sei que eu vou ganhar. E eu esqueço que nessa luta é a verdade que permanece. E ela não depende da sua força. Ela depende daquele que é verdadeiro e que coloca a verdade. É interessante como essa palavra é usada em outros lugares. Eu queria caminhar um pouquinho com vocês nisso. Lucas capítulo 8, verso 14. Aqui nós estamos na parábola do semeador. Aquele que usa o solo ruim para julgar a semente. 8,14, Lucas 8,14. Ele diz, a parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. Ele corre atrás do prazer dessa vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Então observa aqui em Lucas, ele está dizendo que é um comportamento simbolizado por um terreno, falando de indivíduo, que não está habilitado a produzir fruto. Porque o terreno corre atrás, o indivíduo, esse corre atrás dos prazeres dessa vida, individuais. E eu vou lutar para defender o que penso, para o que sinto, e para o que eu entendo que é valioso. Isso é hedonismo. Outro texto. Tito, capítulo 3, verso 3. Os tipos de buscas egoístas que marcavam a vida antes da conversão. O texto diz assim, pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres. E a consequência, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Isso é antes de eu ter Cristo. Isso é característica do infiel. Ou é característica daquele que ainda não encontrou o Deus da paz, o príncipe da paz. Essa é a situação. Esse comportamento diz que essa pessoa é escravo de todo tipo de paixões e prazeres. Aumenta ainda mais o nosso entendimento do que significa isso. Último texto. 2 Pedro, capítulo 2, verso 13. Aqui falando dos prazeres ligados a festas. Mas não é qualquer festa, é festas mundanas e pecaminosas. Prazeres projetados e vivenciados para isso. Diz o texto, recebendo injustiça como pagamento pela injustiça que praticam, encontram prazer na satisfação de seus desejos libertinos em pleno dia. A ideia do pleno dia aqui é sem esconder, sem preocupar com nada. É aquele que cai em cima, ele não se importa, porque ele está no centro, e o desejo dele, o prazer dele está no centro. Ele não quer nem saber se alguém está olhando. Às vezes, queridos, o problema é que amamos as coisas erradas. Outras vezes, nós amamos até coisas boas, mas as amamos de maneira errada, em excesso. E nós não arredamos o pé. E isso causa conflito. Quantas vezes eu digo que o conflito é por causa do outro, e eu me esqueço que o conflito existe entre duas pessoas. Lembre-se disso. Mas qual é a sua situação no meio disso tudo? O que você é e o que você tem feito
para produzir esses conflitos, essas guerras. Quanto ao outro, ok, isso poderá ser tratado também com o outro, mas deixa Deus te usar, na medida em que Ele te transforma, dando consciência da sua realidade. Então, muitas vezes nós amamos ser... Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Nós amamos ser apreciados. Nós amamos ser reconhecidos ao receber crédito. Isso é errado? Não. Fez direitinho? Merece uma palavra de obrigado? Muito bom, bem feito, parabéns. Não tem nada de errado nisso. Lá na frente nós vamos ver onde está errado. Nós amamos não ter pessoas nos dizendo o que fazer ou questionando o nosso julgamento. O que eu quero o tempo inteiro é estar certo. Quando alguém vem e aponta o dedo e diz, olha, isso aqui não é tão bom assim. O texto da Escritura, é ruim isso? Não. Ter alguém que me ama suficientemente para me abençoar orientando, é a melhor coisa na vida. Se essa pessoa me ama, ela deseja o meu bem, então isso seria aceitável. Nós amamos não ser incomodados, não gostamos, por inconvenientes ou ter que ajustar nosso estilo de vida. Eu traço meu estilo de vida e eu vou viver, e de repente alguém diz, essa roupa não pode aqui. Esse cabelo não pode aqui. Essa situação não pode aqui. Posso levar para a área profissional, ou posso levar para o nosso relacionamento dentro de casa. Se a pessoa está sendo verdadeira, eu tenho que aprender a ouvir, então não há nada de errado nisso. Nós amamos que as pessoas sejam claras, fáceis e compreensíveis. Tem umas pessoas que são tão objetivas, cartesianas, aquele negócio assim, que elas falam 3, 4 palavras e acham que você entendeu um diálogo inteiro. E aí você não entende, fica com raiva. Conheceu alguém assim? Conhece alguém assim? Você é assim? Pode ser. Nós amamos estar confortáveis, nós amamos estar seguros, ter previsibilidade, saber onde as coisas vão, a melhor coisa. A dúvida é um negócio que nos consome. Então eu quero ter previsibilidade. É errado? Não. Nós amamos estar no controle e sentir que temos opções. É errado em si? Não. Nós amamos nos divertir, descansar, desfrutar a vida, ter prazer, ter alegria. É errado? Não. Então, onde está errado? Quando o prazer em si não é ruim, e quando isso se torna errado, isso se torna errado quando isso se torna prioridade para mim. Eu me coloco no destaque e o outro em descrédito. Eu me coloco como sabichão que sabe planejar todos os relacionamentos e consigo compreender a mente de todo mundo. Para com isso, você vai se cansar na vida. Você vai ser uma pessoa angustiada o tempo inteiro, porque você acha que pode entender todos os sentimentos, pensamentos e intenções que alguém tem no coração. Isso só Deus faz. Saia do controle e deixa Deus entrar. Saia disso. Esses prazeres, eles podem facilmente sair do controle e te dominar, a ponto de declarar guerra sua aberta dentro de você mesmo e depois com aquele que está perto. Porque eu quero mudar tudo que está ao meu redor. Tiago diz que esses prazeres travam uma guerra nos nossos membros. Existe uma guerra acontecendo. O campo de batalha, o primeiro deles está aqui. Eu estou participando disso. Eu estou dentro do cenário da batalha. E para piorar as coisas, esse campo de batalha não permanece só aqui dentro. Para piorar as coisas, o campo de batalha resulta em conflito com outras pessoas. Conflitos externos. Um conflito interno gerando
um conflito externo. É isso aí. Olha só como foi o tema que eu coloquei aqui no texto, que estou expondo para vocês. Guerra entre nós, guerra dentro de nós. Talvez eu devesse ter colocado invertido, né? Guerra dentro de nós, guerra entre nós. Não importa, uma coisa leva a outra. E a outra leva a primeira. A primeira conclusão que eu chego com vocês hoje é o que é o prazer? Qual o oposto do prazer? E priorizar o prazer na minha vida, nos meus relacionamentos. Porque o texto diz que são esses prazeres que eu coloco em primeiro lugar. Eu mesmo, toda a minha habilidade, a minha qualidade, por isso eu gero conflitos. Como é que eu resolvo isso? A primeira coisa que você deve observar é que você tem que priorizar as necessidades dos outros. E isso não é fácil. Não é fácil. Isso se chama humildade. É a humildade de espírito. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, versos 3 e 4, ele diz assim: não faça nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Então, qual é a solução? E de repente você está diante de um indivíduo que está falando com você aqui agora, você conhece, é o pastor Milton, ele está chegando você com um texto bíblico na parede. Vocês entendem essa expressão? Está dizendo, olha, é quando você faz isso, é quando você usa o prazer, quando você exagera, quando você tira coisas que são boas e torna elas más. E você diz, ai meu Deus, aí ele chega no final e diz, existe uma solução para essa primeira coisa. Mas você não quer ouvir mais. Você já se machucou. Você se sente ofendido, magoado. É tipo assim, tem uma autoridade bíblica, mas não é tanto para mim. Então eu quero dizer, para você e para mim, isso é para cada um de nós. Porque isso aqui caracteriza o ser humano, caído, egoísta. Qual foi a essência da primeira queda? Egoísmo. Qual é a continuidade do pecado na vida dos homens? Ele no centro. Egoísmo. E Paulo diz que isso só pode ser resolvido na medida em que eu não busco apenas os meus próprios interesses, mas eu uso e vou atrás também, para chegar nos interesses dos outros. Eu tento, eu vou atrás, eu me esforço. Eu quero saber o que está acontecendo dentro do seu coração, o que está passando na sua mente. É aquela perspectiva em que eu e você consideramos o outro superior a nós mesmos. Olha só, você só pode quebrar isso quando você tirar você do centro. Não é possível resolver conflitos baseados na fonte prazer se você não tira você, o indivíduo que tem o direito ao prazer, do centro. Quem tem que estar no centro? Em primeiro lugar, é o seu Deus, a quem você serve com toda a sua vida, inclusive com o seu prazer. Porque quando você tem prazer naquilo que diz o Senhor que é pecado, você não está glorificando a Deus. E se isso está acontecendo e Deus está dizendo, resolva através da humildade. Humildade é você se esvaziar para o outro crescer, é você esforçar-se pelo outro, porque assim eu estou me esforçando por nós. Exatamente o que Jesus fez na cruz em nosso lugar. Em Filipenses capítulo 4, se você andar um pouquinho mais aí no texto de Filipenses, você vai ver que o exemplo de humildade, o texto diz, olha, como Cristo,
foi humilde. Ele se esvaziou de si mesmo e se colocou debaixo da lei, que ele mesmo é o legislador. Ele se esvazia por nós. Ele sofre uma penalidade porque nós não conseguimos receber a penalidade e continuar existindo. Mas a penalidade sobre ele suportava, porque era Deus, e ele podia aplicar isso na vida de todo aquele que cresce nele. Isso era exemplo máximo, superior e único. É isso aí. É eu entender que eu preciso participar disso, considerando o outro. É muito interessante essas palavras. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Nossa, pastor, mas eu sou o chefe lá da sessão e eu tenho que tomar decisões, eu tenho que mandar, eu tenho que decidir, eu tenho que apontar. Mas faça isso com justiça, considerando o outro. Tudo aquilo que é exagerado, inadequado, com métrica errada e com egoísmo, gera destruição de relacionamentos, geram guerras e brigas, diz o texto. Aqui começa tudo. Só que o texto continua falando um pouquinho mais. O texto vai nos mostrar que esses conflitos, eles surgem no desejo de ter o que você não pode ter. Olha só o versículo 2. Tiago, capítulo 4, verso 2. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a luta e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Vocês cobiçam, mas não têm nada. Matam, têm inveja e não vão obter. A ideia de matar aqui ela é figurada. E eu vou explicar o que significa. A segunda razão que Tiago está trazendo aqui tem a ver com as motivações para as atitudes nossas. Eu tenho que entender que quando eu me coloco no centro, desprezando o outro, vai dar ruim, o conflito vai existir. Eu vou desconsiderar o outro, eu vou desonrar, desrespeitar, eu vou humilhar, eu vou gerar briga. Porque o outro não vai se sentir bem. Ninguém gosta de pessoas assim. Pessoas assim têm a tendência de serem tiranos. Dentro de casa, em muitos outros lugares. Ele quer, Tiago, aqui, que entendamos que não são apenas os desejos que causam problema, mas muitas vezes é a nossa postura diante deles. Como nós agimos. Muitas vezes não percebemos que os desejos nos conduzem às ações. Eu ajo motivado por alguma coisa. Eu faço algo no convívio com alguém motivado por alguma coisa. Então a ação, ela é fruto daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, daquilo que eu valorizo e a forma com que eu vivo. Então eu faço todo o planejamento, eu monto o meu esquema ao meu redor. E aí nós não estamos percebendo corretamente que é assim que está acontecendo. O meu pensamento, a minha forma de agir, define a minha forma de agir. E essa ação, ela é frustrada ou impedida. É provável que nós vamos, pelo contrário, vamos escalar, aumentar pecaminosamente os conflitos e brigas com as pessoas. Se só o pensar já gera guerra, já gera dificuldades, brigas, o texto diz, é mais do que só pensar. É também o agir. Em outras palavras, o que você ama é o ponto de destaque. O que você faz é outro ponto de destaque. Como você reage quando não consegue ter o que você quer? Deus tenha misericórdia. Tenta se colocar aqui dentro. Tiago vai dar 2 exemplos aqui no texto, em 2 versículos. Primeiro, ele diz, vocês cobiçam e nada têm.
Vocês cobiçam e nada têm. E aí ele diz, matam. Ele está apontando que o abismo entre o que queremos e a nossa capacidade de conseguir gera ações que muitas vezes são devastadoras. Ele está falando aqui do pecado da inveja, do pecado do ciúme. Pense em quanto conflito acontece por causa do nosso desejo de que as coisas sejam do nosso jeito. Quando alguém chega para você e diz assim, tudo tem que ser do seu jeito. Já ouviu isso alguma vez na vida? Todo mundo. Todo mundo, em algum momento, ele está tão ansioso por alguma coisa que ele extrapola, dizendo, eu quero que seja do meu jeito. Eu lembro de uma reunião de jovens que fui um tempo atrás. Eu era conselheiro de federação de jovens do presbitério, que ajuntava mocidades de outras igrejas. E nós fomos definir planejamento e dentro disso atividades durante o ano. E aí viu-se uma data para fazer um evento. O evento era um momento de adoração junto. Todos iam para a igreja e iam adorar juntos. Beleza, marcamos a data. E na briga de marcar a data, um dos que estavam ali, que era o presidente, ele dizia, essa data não pode ser. E aí os outros disseram, não tem outra data. Não tem outra data. Nesse segundo semestre não tem outra data. Ele disse, mas essa data não pode ser. E ele ficou defendendo que essa data não pode ser. Até que uma jovenzinha virou para ele e disse, me explica por que não pode ser. Ele disse, porque eu não posso participar. E eu sou o presidente. Eu falei, hã? Sério? Você está querendo mudar tudo porque você tem que ser beneficiado e todos os demais serem prejudicados? Não existe outra data. Ele diz, mas eu sou presidente para quê? Eu falei, pronto, lascou tudo. É mais ou menos isso, talvez numa intensidade menor. Mas eu quero que as coisas sejam do meu jeito. E por causa disso, até manipulo outras pessoas. Pensem como é fácil nos sentirmos defensivos, ameaçados e protetores. Isso acontece. Quantas vezes você fica na defesa porque você tem outros interesses? Pensem como nossos quereres, os nossos desejos são fortes e no que estamos dispostos a dizer ou fazer para conseguir aquilo que a gente quer. Pense nas coisas que você já disse, nas coisas que você fez, nas coisas que você escreveu, nas coisas que você publicou, que no fundo se baseavam apenas no que você queria. Pense em quanto ódio e dor surgem de frustrações desenfreadas. Eu quero, agora eu vou para o tranco. Agora eu vou fazer acontecer. A primeira coisa que ele diz que está acontecendo aqui é porque as pessoas cobiçam. Elas desejam e fazem de tudo, inclusive matam. A ideia mata aqui é você tirar o outro do páreo. É você destruir o que o outro era dentro do seu coração. Você mata o outro dentro de você. Você coloca num destaque tão grande a si mesmo que o outro deixa de existir. Você deixa ouvir, você dá um off e não ouve nada. Porque eu assumo atitudes. Muitas vezes por causa do meu egoísmo, por causa dos meus desejos, por causa dessa vontade que o texto chama de cobiça. Aquilo que eu desejo demais. Eu às vezes faço coisa que não devo. Cuidado. Segunda coisa que ele diz é, vocês são invejosos e não podem obter, por isso brigam e fazem guerras. Inveja é um outro ângulo disso. É uma outra forma de você pensar.
O que é cobiçar? Cobiçar é simplesmente você desejar o que você não tem. Isso é cobiçar. Às vezes pode ser o que a outra pessoa tem. E isso pode se tornar algo que a gente chama de inveja. Que joia, que vestido bonito. Ela tem, eu queria um dessa cor, desse jeitinho. Estava numa reunião de mulheres e uma tinha comprado um vestido. E aí foram num evento. Chegou lá, o colega dela tinha um idêntico, só que de cor diferente. E aí na reunião, foram conversar. Vocês viram que a gente foi de vestido igual e tal, só cor diferente. A outra falou, ainda bem que eu não fui com o meu. Eu falei, opa, 3. Aí a outra diz, eu também comprei um branco. E eu falei, pronto, elas não vão usar nunca mais. Por quê? Porque tirou o meu brilho, a minha prioridade, o meu desejo. Você vai numa festa de casamento, cada uma está mais linda que a outra. Continuem fazendo assim. Aí você olha para os homens, estão tudo com terno, praticamente da mesma cor. Camisa, normalmente a mesma cor. Varia às vezes a gravata e tudo. Eles se encontram ali, está tudo da mesma cor, eles conversam de boa, tomam lanche, bebem a bebida, ficam em pé, sorriem. Então, nem aí preocupados se o terno é escuro, se o terno é branco, se o terno não importa. Então, nem aí. Mas eles têm outras preocupações. A verdade é que cada mente tem a sua disposição e age motivado por essa disposição. Cobiçar é simplesmente desejar o que eu não tenho e outro às vezes tem. Outras vezes a cobiça pode ser desejar algo que acreditamos precisar. Eu preciso, você não precisa nada. Mas você coloca aquilo como necessidade. A cobiça é como lidamos de forma pecaminosa com as lacunas da vida. É quando eu começo a ficar desgostoso, eu começo a ficar triste, eu começo a ficar chato nos meus relacionamentos, porque eu queria algo que eu não tenho. E eu desejo essa cobiça. A ponto de eu ficar ranziza e destruir relacionamentos, eu respondo mal. Eu desconsidero o outro, porque o meu alvo não foi encontrado e eu estou chateado. As brigas e discussões são apenas a nossa forma de lutar por recursos que nós temos e são limitados. Todos temos recursos limitados, em alguma área da vida, ou em várias. Tem pessoas que ficam cobiçosas de forma totalmente pecaminosa por coisas como dinheiro, título, posses, influência, afirmação, reconhecimento, carinho, e aí vai. Essa é uma realidade. Então, pensa comigo. Essa batalha é uma guerra que arde nos nossos corações. Tiago está falando isso. E precisamos constantemente nos perguntar. E a pergunta é simples. O que eu quero? E por que eu quero isso? Se você definir o que você deseja e chegar ao final, não tiver uma resposta clara, boa e abençoadora das outras pessoas, você deve desistir. Porque o que você está querendo não é algo justo. Qual a solução disso? Tiago nos exorta a confiar na provisão de Deus e não a usar a raiva, a ira pecaminosa para obter o que a gente quer. Não faz isso. Nós somos lembrados de que a vida em Jesus é o que realmente satisfaz. Você olha na cara de algumas pessoas, elas estão frustradas por projetos, planejamentos desejados, e aquela pessoa parece que perdeu tudo. Uma área aconteceu alguma coisa difícil, e eu fico pensando,
em Pedro, o apóstolo, na primeira parte do livro de Atos, como aquele homem sofreu no início do seu ministério. Angustioso o tempo dele. Paulo, semelhantemente, todos os discípulos sofreram profundamente, mas as palavras que eles trazem, estão registradas na Escritura, é de homens que não perderam a visão daquilo que é primordial e que traz a verdadeira alegria, e que é maior do que qualquer coisa que eu possa desejar na vida. A minha alegria é o Senhor, e saber que Ele cuida de mim como seu filho, e Ele não me dá cobra, Ele não me dá pedra, mas Ele me dá aquilo que eu preciso para me alimentar. Ele sabe quais são as nossas necessidades. Não andem ansiosos por essas coisas, porque Ele sabe, Ele cuida das outras coisas, não vai cuidar de vocês, que são seus filhos, diz o Senhor Jesus em Mateus capítulo 6. Cuidado, porque às vezes ficamos tão afoitos pelos desejos, pelas defesas individuais, e brigamos com o mundo, todo mundo que está ao redor, porque o meu jeito, o meu desejo é que tem que priorizar, e a guerra está instalada. Eu tirei os olhos do Deus da minha alegria. A minha alegria era aquilo, não aconteceu, está tudo ruim. Está tudo ruim. Visitei uma amiga muito antiga, tinha uns 30, 40 anos que eu não via, na minha cidade. Um olho já perdeu, já nem tem ele mais. O outro praticamente não enxerga nada, só magrinha, velhinha, enrugadinha. E chegamos lá e fomos conversar com ela, eu e meu primo, um sentou de cá, o outro de lá. Ela tarracou na mão da gente. E ela olhava e dizia, não estou acreditando que vocês estão aqui. Que alegria. Que alegria. E Billy, que bom. Meu nome lá em Araguari é Billy. Billy, que bom te ver. Eu tenho tido boas notícias sobre você. E fala do Júnior, e fala de mim. E chora. Você pegando a coisa tão pequena, uma visita. De alguém que foi muito importante na vida, na comunidade, na cultura da cidade, nas colunas de jornais que ela ainda tem até hoje, ela ditando e alguém escrevendo. Mas no final nós pedimos para orar com ela. Aí sim eu vi o quanto ela ficou emocionada. Porque ela tem uma expectativa, um motivo de alegria. Lembre-se, mesmo que você perca tudo, se Deus é o seu Senhor, você não perdeu nada. Porque Deus restaura tudo aquilo que somos e nos faz melhores do que somos, porque Ele vai nos fazer gloriosos para viver na presença do Deus de toda a glória. Pare de ser um brigão, murmurador, resmungão, e ficar deixando todos os seus desejos aflorarem em você a ponto de você destruir quem está ao seu redor. Para de cobiçar, para de ter inveja, para de querer ser Deus, e deixe Deus ser o seu Senhor. Jesus disse que se você odeia o seu irmão e se recusa a perdoá-lo, cometeu assassinato dentro do seu coração. Olha só o que Jesus diz. Por que as pessoas fazem isso? Um dos motivos é porque elas não têm as coisas que desejam. E aí elas brigam com todo mundo. Até com Deus. A última coisa que a gente vai ver aqui hoje é a última causa dessas brigas e guerras. É o orgulho manipulador. E por causa disso eu manipulo. Eu não perco a pose. Esse é orgulhoso. Deu tudo errado, que ele pensou tudo, mas ele vai arrumar um jeito. E ele vai manipular tudo, porque mesmo tendo feito errado, ele vai querer continuar na sua posição, nos seus pensamentos, e manipulando todas as coisas.
O que nós vimos? Nós vimos que afetos e frustrações são parte do problema dos nossos conflitos. Eu tenho desejos, prazeres, isso me prejudica. Eu tenho frustração porque eu gostaria de ter alguma coisa, eu desejo, eu cobiço e não tenho. Isso causa conflito, porque eu me deterioro nos relacionamentos. Só que existe algo maior, grande aqui. É esse orgulho que manipula. Olha só o verso 2 e 3. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis subter, viveis a lutar e a fazer guerras. Aí o texto diz, nada tendes porque não pedis. Verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então, primeiro, vocês não pedem. E depois, quando pede mal. Opa! Esse texto está falando de oração. Observe que Tiago está repreendendo essas pessoas porque eles não oram e porque oram com motivos errados, de maneira errada. Sendo assim, a questão não é tanto sobre a oração, mas sobre o orgulho a orar, que me leva até mesmo a orar de maneira inadequada, ou deixar de orar. Ele traz razões para a resposta negativa da oração. Você fala, mas eu orei, e não deu, e não foi, e não... Ei, ele está dizendo, peraí, você orou mesmo? A primeira coisa é, você orou mesmo? Nada tendes porque não pedis. Muitas vezes o problema não é que oramos mal, mas porque não oramos. Como é triste você chegar para alguém e perguntar como é que está a sua vida devocional. Você lê a Bíblia. Você gasta um tempo de comunhão com o Senhor. Você ora. Você vai pular de paraquedas. Alguém aqui já pulou de paraquedas? Não? Pulou aí? Larson? Larson. Se o Hugo tivesse aqui, ele ia levantar. E a Thaís também, a mão. Os dois foram juntos, pular de paraquedas. Não contaram para a gente não, que se contasse não iria. Eles só mostraram as fotos no Instagram. E foi assim que soubemos que os nossos filhos estavam pulando de paraquedas. Eu acho que a maioria dos nós pais faríamos a mesma coisa. Mas vamos lá, vamos pular de paraquedas. Aí existe uma orientação, como se fosse uma placa no cinto do paraquedas. Primeiro puxe essa corda, a principal. Se não funcionar, puxa a segunda corda, secundária. Se não funcionar, ore. Eu acho que muitos de nós agimos assim. A gente vai atrás, a gente puxa a primeira corda e fica olhando se ele vai armar lá em cima. E aí, não, então tem mais uma e eu puxo, eu só tenho que puxar, aí eu puxo, aí ela abre, mas quando não abre um, dois, outro fala, ai, Senhor, tenha misericórdia, permita que eu fique vivo, eu só pulei de 2.000 metros, Senhor, tenha misericórdia. Hã? Você vai esborrachar lá embaixo. Isso significa que Deus está pronto para ajudar as pessoas. Ele é providente nas nossas necessidades. Mas existe uma falta de oração, e essa falta de oração, de comunhão com Deus, para que eu entenda o propósito dEle, é porque Deus não está na minha mente. A ponto de, a primeira coisa que passa na minha mente, depois do problema, é, meu Deus está comigo. Senhor, misericórdia. Eu lembro de quando capotei o carro com 3 alunos dentro do carro. Eu aquaplanei, o carro bateu e eu fiquei girando e tudo, e não entendi o que estava acontecendo, até nós caímos no rebanceira com as rodas para cima. Sabe o que eu falei durante esse tempo? Eu não dava tempo de pensar. A única coisa que eu fiz foi, misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor. Deus está na sua cabeça na hora imediata, diante de qualquer situação.
E eu achei bom, porque depois eles disseram, pastor, o senhor ficou falando misericórdia o tempo inteiro. Eu falei, eu nem vi, mas vocês estão dizendo. Deus está na sua mente em primeiro lugar. O texto diz, vocês não recebem porque vocês não pedem. Isso chega ao cerne da questão com guerras e lutas. Estamos tão ocupados pensando e nos esforçando sobre o que queremos, que nós não chegamos para Deus e perguntamos, Senhor, o que o Senhor verdadeiramente quer? Eu submeto a Deus o que eu quero. Como assim? Você chega para Ele e fala, quero um carro novo. É isso? É assim que você submete? Senhor, eu quero te pedir uma coisa, um carro novo. Você perguntou para Ele, Deus, o Senhor quer me dar um carro? Se for novo, melhor ainda. E como é que Deus te respondeu? Que intimidade que você tem e evidências que Ele está colocando na sua vida de que você vai ter isso? De repente você não tem nenhuma bicicleta. Você não conversa com Deus, com a sua vida, com a sua presença no seu coração. Um dos sinais certos de conflito e controvérsias pecaminosas é a ausência de pessoas que buscam a face de Deus. Eles são aqueles que resolvem tudo na hora, eles são rápidos. Normalmente no relacionamento tem uma pessoa que é mais rápida do que a outra. Quando um fala, o outro já vem, traz uma paulada imediatamente. Fala alguma coisa, é malicioso, é isso, é aquilo. É aquela relação onde não pensou nem um segundo, nem no que Deus pode fazer com aquela pergunta e o que Ele disse na resposta bíblica para ele. Nós vivemos nesse mundo. Nós estamos preocupados em defender a nós mesmos e as nossas ideias. Nosso orgulho nos convence de que não precisamos da ajuda de Deus. Eu já ouvi tanta gente dizer, eu nem orei porque eu achei que era uma coisa tão pequena que não precisava nem orar. Não vou incomodar Deus com isso. O que existe na sua vida que Deus pode estar fora? Nada. Quando pensamos e vivemos sem oração, nós estamos vivendo sem comunhão com Deus. Isso é coisa de ímpio. O ímpio é que vive sem pensar em Deus. Eles vivem como se Ele, muitas vezes, não existe. Diz o tolo, não há Deus. Essas são as palavras do salmista. Essa pessoa é tola. Então, por que você não recebe? Você não recebe porque você não tem intimidade com Deus, você não ora ao Senhor, você entra em lutas consigo mesmo, às vezes com oração, mas o mais provável é essas frustrações vão levar você a viver ruim, de forma muito ruim com as outras pessoas. Segundo, ele diz, vocês até que oram, mas vocês pedem mal. Você pede com motivo errado, porque pedis mal. O que é pedir mal? Para esbanjardes em vossos, de novo a palavra, prazeres. O seu objetivo está errado. Qual é o objetivo de Deus ao te salvar? Fala para mim. Qual é o objetivo de Deus a nos salvar? Ter nos dado Cristo Jesus. Sugere. Não sabe? Por que Deus te salvou? Vai falar. Exatamente isso. Deus nos salva para que isso seja para a sua glória. Deus nos salva para que eu viva para glorificá-lo. Quando eu oro só para esbanjar, quando eu oro só porque eu estou no centro, quando eu oro e nem fico pensando se isso vai glorificar a Deus, eu estou pecando. É isso que o texto está dizendo. Quando oramos, não fazemos de maneira correta. Oramos egoisticamente, pedimos o que nós queremos. Devíamos orar pelo que Deus quer.
Qual é a sua vontade, Senhor? Deixa eu ler aqui para Deus falar comigo. Eu estou lendo a Escritura, vou continuar aqui. Ele fala através da sua palavra. O problema é a oração? Não. O problema é o seu orgulho. É isso que o texto está dizendo. Para se esbanjar, para esbanjar. Quando nós oramos dessa maneira, nós não queremos a vontade de Deus. Nós queremos que Ele nos dê o que nós queremos. E nossa motivação não é para a glória de Deus assim. Deus tenha misericórdia de nós. Talvez devêssemos orar e dizer, Senhor, muda a mim. Muitas vezes a gente ora e diz, Senhor, muda essa situação que a gente está vivendo. E de repente, a única coisa que Deus quer é que com essa situação você entenda que você precisa mudar. Chegue diante de Deus e diz, Senhor, está duro, mas me mude. Faça a obra na minha vida, para que eu saiba como viver essas situações. Me dê sabedoria. Aí eu digo, não, só muda essa situação. Não é assim. Deus não responde a orações que visam apenas satisfazer os nossos prazeres. Qual que é o desafio que nós temos aqui? O desafio é para verificar os nossos desejos, mas também verificar como nós temos vivido com Deus. Um dos sinais certos de conflito e controvérsia pecaminosa é a ausência de pessoas que buscam a face de Deus. Bota isso na mente. Eu estou brigando demais, avalia, você provavelmente está pouco na presença de Deus. Estar na presença de Deus não é de outras pessoas, é de Deus. Qual a conclusão disso tudo? Se somos cristãos, se amamos a Cristo, se temos o nosso coração transformado pela graça de Deus, faça a si mesmo essas perguntas o dia inteiro. E principalmente quando você sentir que o conflito está começando dentro de você e depois nos seus relacionamentos. Faça essas perguntas. A pergunta é, o que eu amo? O que está brotando aqui no meu coração? Por que eu quero isso? Eu estou frustrado porque não aconteceu, ou porque eu não tenho, e eu fico cobiçando. Faça essa pergunta. Onde o orgulho está envolvido na sua vida, a ponto de você às vezes nem estar orando. Queridos, é sintomático. Boa parte das pessoas, quando estão com problemas causados por pecados, elas têm dificuldade de orar. Você está orando, meu querido? Pastor, estou com dificuldade de orar. Pastor, você está lendo a Bíblia, meu irmão? Ixi, eu estou com uma dificuldade de... Você orava antes, orava, pastor? É você brigando com Deus. É como se Deus estivesse longe, mas Ele continua no mesmo lugar, dentro do seu coração e ao seu lado. Lembre disso. Você sabe como não viver na face e na presença de Deus é algo horrível, causa situações, e daí vêm as brigas. Nós precisamos pedir a Deus em oração, dizendo, ajuda-nos, Senhor. De onde vêm as brigas e guerras? Dos meus prazeres, das minhas frustrações, e porque eu não oro, e quando eu oro, faço isso não para a glória de Deus, mas para satisfazer o meu coração. É isso que Tiago disse até aqui. Semana que vem nós vamos ver ele trazer mais soluções, e agora de uma forma bem clara e mais expandida. Vamos orar. Senhor, te damos graças porque o Senhor é Deus, é Senhor e Salvador. E peço que o Senhor esteja
aplicando a tua palavra à nossa vida. Confessamos, ó Pai, que não gostamos, verdadeiramente não gostamos de situações onde ficamos em segundo plano, quando os nossos planos são desprezados, quando agimos inadequadamente para que tudo isso ocorra. Ó Deus, tenha misericórdia e nos faz ficar humildemente na tua presença, subordinados à orientação da tua palavra, e que em todo tempo possamos glorificar o Senhor. Tenha misericórdia e nos ajude, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós hoje para todos sempre.